Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos dar sequência aqui à nossa programação de domingo, né? Nesse finalzinho aí de domingo, né? Trazendo aqui o debate sobre a questão da reforma do ensino médio, né? Eu dediquei esse dia de domingo aí para falar sobre esse tema, né, de extrema relevância, extrema importância, né, que é uma das principais lutas aqui do país. E dando sequência aí à nossa programação, convidei aqui o Cauã, ele que é da União da Juventude Comunista do PCB, né, como um dos participantes aí para falar comigo, né? Dando sequência, primeiro foi o Noah da Faísca, depois a Larissa do Rebeldia, agora é o Cauã, da UJC. Então, Cauã, antes da gente começar aqui o nosso papo, por favor, fale um pouquinho aí de você. Opa, salve. Bom, eu sou secretário político da União da Juventude Comunista, né? Sou militante aí já faz um pouco mais de um ano aí. Sou também estudante de Ciências Econômicas e músico nas horas vagas aí. Enfim, é isso daí. E no momento eu tô aqui travando a luta pelo novo ensino médio, né? Junto com os secundaristas. Maravilha, então vamos aí para a primeira pergunta, né, Cauã? Cauã, vou fazer uma pergunta que eu já sei, você certamente deve saber, mas é bom para que os ouvintes entendam, né? Quais são os malefícios aí da reforma do ensino médio aí para os estudantes? Bom, dentro de um panorama aberto e geral, né? O que a gente verificou a nível nacional, e isso inclui São José dos Campos também, obviamente, bom, primeiro, um desgaste mental enorme dos estudantes, né? Já começa esse primeiro ponto. Para o lado dos professores, é precarização contínua e aberta, né? Então, tipo assim, temos um ensino integral para escolas que não estavam preparadas para esse ensino integral. Já começa esse primeiro ponto. Além disso, tem a questão dos itinerários formativos, né? Então, tipo assim, há algumas matérias em si básicas, como matemática, português, mas há esses itinerários que são como se fossem matérias a mais, né? Então eles colocam como se fosse uma carga horária a mais. Mas as matérias, quais elas são, né? Aqui de São José dos Campos, por exemplo, a gente pegou relatos de estudantes que falaram que tinha aula de venda de bolo de pote, aula de como fazer brigadeiro, aula de empreendedorismo e inovação. E primeiro, não tem nenhum professor que é formado nessas matérias, né? Eles pegavam professores de química, de física, de geografia e colocavam nessas matérias para lecionar. Então, o que virava? Ah, inclusive a gente pegou um caso até interessante. Aula de RPG, o jogo lá, o Role Playing Game. Então, isso foi incrível. E tinha lá um documento de cento e tantas páginas tentando justificar a necessidade dessa matéria na escola, né? E assim, a gente olhou lá e, na verdade, assim, não tinha nenhum tipo de caráter de formação, de matéria, nada, nenhum caráter pedagógico para essa matéria existir. A gente, inclusive, pegou vários relatos de pessoas que são pedagogas, pedagogos, e essas pessoas, assim, escracharam completamente, assim, falaram assim, nossa, tem um documento de mais de 100 páginas que tudo que precisa saber é isso aqui, e não tem nada aqui que justifica a necessidade dessa matéria existir. Você quer existir. O RPG talvez pudesse ser usado como uma ferramenta de estudo, mas como uma matéria não faz o menor sentido, né? E a gente percebeu isso. E o que acontece? Acaba virando o quê? A escola, ela vira um espaço que se torna a escola pública, no caso, que está sendo a obrigatória, né? Por causa do novo ensino médio, né? As escolas privadas, elas não foram obrigadas a aderir, né? No caso. Ou caso, elas aderem de forma aberta, vamos dizer assim. Então não é exatamente da mesma forma. Isso cria uma certa segregação, né? Mas assim, com a relação da escola pública, né, o que a gente percebeu com relação ao novo ensino médio, né, o que a gente pode observar nas salas de aula, né? Isso a gente fala com toda a comunidade escolar, né, então pais, mães, professores, enfim, quem trabalha na escola, e aí vai principalmente os próprios estudantes, né? E o que a gente percebe a nível desse debate, né, do novo ensino médio, dos malefícios dessa questão também, entra muito na relação da inutilidade que se torna a escola, entendeu? Então, tipo assim, tem as matérias ali, essas matérias inúteis, na verdade, no fim das contas, elas se tornam matérias completamente inúteis para o currículo de formação escolar, e qual que é a tendência disso a fazer?
evasão escolar. Exatamente o que, vamos dizer assim, o novo ensino médio supostamente queria combater a princípio, né? Que é a evasão escolar. Eles colocavam como se a evasão escolar fosse ocasionada porque estudantes não estão interessados na aula. Né? E isso claramente não é o caso. O caso é que acontece porque muitos estudantes têm que trabalhar também. Né? Muitos estudantes têm que pagar conta em casa. Né? E aí o estudante tem que pagar a conta de casa e ele começa a olhar, tipo, eu vou para a escola aqui, ficar até 4 horas da tarde, ou mais, ou enfim, mais ainda, né? E não vou, tipo, não tô aprendendo nada, basicamente, né? Qual que vai ser a necessidade disso? Qual que é a esperança que eu tenho de um futuro? E aí chega lá na frente, o cara não tem emprego, e aí? Do que adianta ele ficar na escola, entendeu? Então, tipo assim, a gente percebe que essa é uma dos primeiros pontos que é ter colocado. A evasão escolar, né, é um primeiro ponto, e essa questão de matérias que não tem uma formação cidadã, né, não tem uma formação crítica. Né. Isso entra em outro ponto também, né, de que os itinerários formativos, principalmente os de humanas, por exemplo, eles são falhos nesse sentido. Então, eles colocam, vamos dizer assim, matemática e português como algo principal e matérias críticas, como geografia, história, geografia. Essas matérias são colocadas a escanteio. Entendeu? E são matérias que buscam uma criticidade sobre a análise da história, da sociedade, enfim. Certo! E dando sequência aqui a nossa entrevista, né, Cauã? Falar um pouco aí a postura do atual governo, né, Lula, né, e seu ministro Camilo sobre a questão da reforma, né? Tanto Lula, tanto Camilo são contra a revogação da reforma do ensino médio. Né? Eles querem algumas mudanças da reforma, mas eles são contrários a revogar, pelo menos eles não falam. Né? Eu gostaria de saber um pouco aí, né? Inclusive fala-se até de um plebiscito e tal, né? Em vez de ter uma postura, né, firme. Eu gostaria de saber aí de vocês é o seguinte, como que vocês enxergam, encaram essa postura aí do novo governo em torno da questão da reforma? Bom, uma coisa que foi pouquíssimo falada durante o governo Lula, né? E o próprio governo Lula, desculpa, na campanha ainda das eleições de Lula, foi justamente a questão da revogação do novo ensino médio. Ele falou poucas vezes esse termo, revogação do novo ensino médio, mas quando se abriu, quando ele foi eleito, né, de fato, o o ponto que aconteceu, que a gente percebeu da coisa, é justamente esse ponto da conciliação, né? Então, tipo assim, quem formou o novo ensino médio? Esse talvez seja o ponto principal. A burguesia brasileira. Através de qual? Por exemplo, o principal articulador disso foi o Todos pela Educação, que é financiado pela Fundação Lehman, pela Fundação Itaú, então, enfim, a Fundação Bradesco, enfim, vamos dizer assim, todo um conjunto do bloco burguês foi quem considerou, assim, o novo ensino médio. Não foi perguntado para professores, não foi perguntado para estudantes, para pais, para ninguém. Foi perguntado para essa galera. E aí a gente percebe o quê? Que esses caras não querem que o novo ensino médio seja revogado, obviamente. Eles que formaram. E aí entra nisso, né? Então, tipo assim, então. Beleza, o novo ensino médio, então ele não é tão ruim assim, vamos voltar para o passado. Quando, na verdade, o novo ensino médio, ele é um retorno, na verdade, à escola que existia antes, lá antes dessa escola anterior. Inclusive, assim, digamos assim, o novo ensino médio, ele não é um novo ensino médio, né? Ele é um ensino médio, uma reformulação do que existia da escola do século XIX aqui no Brasil. Entendeu? Ou seja, uma escola que quem tem dinheiro vai ter um ensino de qualidade, quem não tem dinheiro ou não pega nem ensino, né? Porque aí a pessoa invade escola, entendeu? Esse tipo de coisa. Ou seja, um ensino cada vez pior, em que talvez no máximo a pessoa seja alfabetizada e só, entendeu? E nem um alfabetismo funcional em si, entendeu? É um alfabetismo no máximo ali da pessoa só saber ler e escrever, né? Então chega a ser nesse nível a pessoa se formar no ensino médio e ter só esse tipo de formação. Então, qual que é o ponto da questão aqui, né? O ponto da questão aqui é justamente de que o novo ensino médio, ele não é novo, esse é o bagulho. Ele já existiu aqui no Brasil. Aí ele só está sendo reformulado agora com um outro nome, é uma outra cara aqui, né? Vamos chamar de novo o que já existiu anteriormente. Sempre uma retomada histórica das coisas, né? E essa é a questão principal do novo ensino médio, né? Sim. E
Cauã, ainda nessa questão do governo Lula, né? Como eu falei, né, aqui nas duas outras lives, né? Tem muita gente que tem muita expectativa aí com o atual governo, né? Mas só que, né, não se discutiu ainda a questão da revogação da reforma trabalhista, da revogação da reforma da Previdência e também da revogação da reforma do ensino médio, né? O que se tem em discussão é um arcabouço aí do orçamento que, digamos assim, é um novo teto de gastos assim mais maquiado, mais, digamos assim, mais bonitinho. Cauã, eu queria saber aí de você, né? O que isso representa no atual governo? Que acho que é importante a gente conversar sobre isso para tirar lições para quem está do nosso lado e quem não está. O primeiro ponto é que, assim, não existe arcabouço, né, desculpa, o arcabouço fiscal, ele é, na verdade, só um nome novo para teto de gastos. Esse que é o primeiro ponto, né? Essa política fiscal não faz o menor sentido, né? Dentro da questão da UJC, a gente traz justamente essa questão da revogação do novo ensino médio, justamente porque o termo importa, sim. Então, esse negócio de revisitar o novo ensino médio, fazer uma consulta popular para verificar o que vai ser o novo ensino médio, isso daí para nós não faz sentido nenhum, né? Se o negócio já foi montado a primeiro momento, sem uma consulta popular de fato para ver como é que vai ser o novo ensino médio, vamos dizer assim, lá a princípio, isso já não faz sentido agora. Entendeu? Agora já existe uma estrutura que foi montada para ser assim. Esse é o ponto. Né? Então, se a gente quiser de fato fazer um novo ensino médio, a gente precisa revogar esse atual, porque a estrutura desse aqui está totalmente errada. Né? Isso já começa, ou seja, já parte desse princípio. Né? E a nível da revogação de todas as reformas, dessas contra-reformas, na verdade, né, que existiram desde aí o governo Temer e o governo Bolsonaro simplesmente continuou, o ponto que a gente coloca é justamente dessa questão da falha do que seria a conciliação, né? E a gente coloca nisso, né, inclusive, e aí faço uma denúncia aqui, né, da questão aqui de São José dos Campos, por exemplo. Recentemente aconteceu aí o tal do pacote de inutilidades que o vereador Tomás Henrique, do Novo, apresentou aqui para a Câmara de São José dos Campos, e todos e todas vereadores votaram a favor, inclusive do Partido dos Trabalhadores, que até agora não ofereceu nenhuma resposta para isso. Esse tal do pacote de inutilidades vai tirar um monte de recursos de sindicatos aqui de São José dos Campos. Entendeu? Isso apresenta o quê? Talvez seja uma política de conciliação. Eles tentam colocar. E aí, esse é o ponto que a gente precisa saber também qual que é a resposta que eles vão dar para isso. E eu acredito que vai nessa linha. Uma ideia de tentar, vamos trocar isso aqui, aprovamos esse pacote aqui, vamos tentar aprovar esse outro benefício aqui. Só que tá tirando da gente por trás, já primeiro, né? Então é a mesma coisa da questão da revogação do novo ensino médio, né? Colocam lá um novo ensino médio, o tal do um ensino médio, um sistema que não foi feito por nós, não foi feito pelo povo, não foi construído para o povo, totalmente errado, uma estrutura completamente abominável, que não tem nenhuma representação popular, não tem representação de Grêmio, não tem representação de ninguém, só da galera da burguesia. E agora o que eles fazem? Vamos então fazer uma consulta para a gente tentar modificar. E não é isso que a gente está querendo fazer, né? Não é isso que vai ser benéfico, não é isso que é popular. E isso entra com relação a todas as contra-reformas, né? Então, quando a gente coloca com relação à reforma trabalhista, por exemplo, eles colocam, mas tem alguma relação com o teletrabalho, por exemplo. O teletrabalho aqui foi regularizado. Mas foi regularizado de que forma? Agora a gente está vendo um monte de casos inclusive aqui em São Paulo mesmo, vários casos de trabalho escravo sendo deflagrados, inclusive aqui em Caçapava, aí alguns dias atrás, deflagraram aí um homem que está vivendo sob uma condição análoga à escravidão, né? E essa situação vai se repetindo, né? A gente vai percebendo que a fiscalização batendo em todo quanto é lugar e pegando as situações de trabalho escravo. E isso tem relação direta com a reforma trabalhista que foi promulgada ainda no governo Temer. Né? Isso foi uma questão muito importante nesse sentido, porque a reforma trabalhista, da mesma forma como a reforma do novo ensino médio, não consultou nenhuma categoria, não consultou ninguém para isso. Principalmente a categoria de enfermeiros, que agora está pedindo o piso salarial. E foi criticado também pelo governo, num evento aí, acho que lá em Pernambuco. Né? Então, esse é o ponto da coisa, né? Assim, a gente está querendo, na verdade, revogar tudo, esse que é o negócio. Tinha que ter a consulta popular tinha que ser para revogar todas essas reformas. Esse que é o detalhe. Sim. E, Cauã, vamos falar um pouco aí da pegada mais ideológica da reforma do ensino médio, né? Porque
A reforma do ensino médio, como você falou, coloca aí aula de como fazer bolo de pote, né? Mas ao mesmo tempo, né? Tira matérias importantes como sociologia, filosofia, história, né? Como que você avalia isso? Pô, isso aí é uma tirada até de muito tempo, né, para pensar, desde, sei lá, a formulação da escola sem partido, desde que buscava, na verdade, a ideia de sem partido, por si só não fazia sentido, né? A princípio, o que tem, na verdade, era uma escola que eles pegavam birra com isso, né? Então, tipo assim, tinha um professor que era um pouco mais à esquerda e essa pessoa era o terrível da coisa, era colocado como se fosse toda a escola de todo o Brasil. E não é assim, né? O Brasil não é comunista, né? Já começa aí. E é desse princípio que a gente parte aqui da questão do novo ensino médio, né? Porque se tenta se retirar essas matérias como se elas fossem menores, né? E aí, assim, qual que é a questão direta que a gente tem de relação agora, né? A gente tem relação agora justamente com o crescimento da extrema-direita, né? Temos várias matérias que não servem para nada, já começa aí, na verdade, não serve para nada, assim, a nível de formação de um cidadão, de uma cidadã, né? Assim, venda de bolo de pote não vai formar um cidadão, uma cidadã brasileira, né? Agora, vai formar o quê? Vai formar uma pessoa que não tem criticidade, ou seja, a pessoa que não vai ter ali história, não vai ter geografia, enfim, não vai ter essas matérias importantes para criticidade, né, para formação crítica, e essas pessoas não vão ter uma formação crítica necessária para poder, por exemplo, contrapor um momento político de um crescimento de extrema-direita, entendeu? Então a pessoa não vai identificar, muitas vezes, um elemento de extrema-direita, o tal do apito de cachorro, por exemplo, entendeu? A pessoa tende a não identificar esses elementos e participar desses elementos como se eles fossem importantes. Então, por exemplo, o Bolsonaro utilizou muito, né, o Bolsonaro, no caso, sendo aí o representante da extrema-direita mais recente, né, ele utilizou muito de fantoches para tentar justificar as atitudes dele, né? Então, tipo assim, ele apresentava um pacote de medidas que cortava impostos para pessoas super ricas, bilionárias, enfim. Ou, por exemplo, no caso, vamos pegar o caso para a gente ser um pouco mais específico nesse sentido, né? Se a gente pegar o caso da própria Petrobras, né? Que através lá do novo do imposto lá, né? Esqueci agora também o termo, nossa, mas enfim. Se a gente pegar o caso da Petrobras, que ela distribuiu bilhões e bilhões, acho que foi coisa de 300, 400 bilhões em dividendos para as pessoas super ricas, né, basicamente bilionários, e enfim. Ninguém, não é eu e você, né, que tem, não é uma pessoa que pode estar assistindo a gente aqui que tem 2 ações da Petrobras, não é esse tipo de pessoa, né, estamos falando de fundos de investimento, estamos falando de gente bilionária, né, que está nesse meio, e, enfim, principalmente gente estrangeira, né, gente que nem é daqui, que estava investindo uma cacetada de dinheiro na Petrobras e ganhando um monte de dinheiro sem ter nenhum tipo de cobrança de imposto, né, e isso foi uma política que o Bolsonaro promulgou e continuou. E aí, como ele justificava isso? Ele não precisava justificar necessariamente, ele apresentava um fantasma, né, basicamente, dessa situação. Né? E essa é a forma que o extrema-direita, no geral, sempre atuou, né, dentro da questão e foi crescendo dessa forma. Né? Então, apresentava o comunismo ali de uma forma extremamente abstrata e como se fosse o mal de todos os tempos, né? E assim crescia. Né? E é assim, apresentando agora um projeto totalmente ideológico, na verdade, de ensino médio, de educação secundarista, o que acontece, na verdade, é que agora abre-se um espaço para a extrema-direita continuar crescendo, né? Mas agora de um jeito muito mais na base da coisa. Esse que é o ponto mais perigoso de todos, né? Porque a gente vai ter uma formação de pessoas que não vai ter a criticidade necessária, no momento necessário para entender que a extrema-direita, na verdade, ela é de fato, ou vamos dizer assim, a defesa do sistema, né, no fim das contas. Então, tipo assim, a gente tem aqui o capitalismo, né? E a extrema-direita, ela é o quê? Ela é a defesa máxima desse sistema, ela não quer que rompa o sistema, por isso que ela é contra o comunismo necessariamente. O comunismo quer romper com a ideologia do capitalismo. Então, tipo assim, com a ideologia não, né? Mas o sistema inteiro, né? Mas enfim, então, como por outro contrário, você tem a extrema-direita, que quer romper, né? O fascismo, enfim, quer romper com a. Quer romper, não, desculpa, quer manter o sistema a todo custo. E por isso extremo, né? E aí, desse ponto, você tem uma dificuldade, porque às vezes há uma discussão muito assim, que eles tentam, vamos dizer assim, puxar um certo nacionalismo, mas sempre é um nacionalismo abstrato. Né? Um bolsonarista, por exemplo, ele não é um patriota.
não patriota. Esse é o detalhe. Ele não está defendendo o Brasil em si. Ele está defendendo toda aquela estética lá de bandeira, de não sei o quê, mas em si, de hino nacional e tal, mas ele não tem defendido isso de forma crítica. Ele não está defendendo o nosso povo. Esse é o ponto principal da coisa. E a reforma do novo ensino médio caminha de forma a criar, vamos dizer assim, uma juventude que vá aderir a isso, né? Por quê? Porque aí você fala assim, há um discurso muito nacionalista sempre nessas coisas, né? Então, tipo assim, sempre traz um discurso muito de, por exemplo, vamos cantar o hino nacional, vamos saudar a bandeira e tal, e não se questiona, por exemplo, por que essa é a nossa bandeira. E esse é o ponto principal da coisa, porque a pessoa não se questiona dessa questão, não se questiona por que se formou dessa forma, e passa a aderir a um movimento desses. E essa falta de criticidade é que é o ponto crítico e é o ponto ideológico necessário que a gente precisa abordar com relação ao novo ensino médio. Só fazendo um comentário e indo mais além, né? Também não questiona o próprio lema da bandeira, ordem e progresso, o que, que isso significa na prática, né? Mas enfim, continuando aqui sequência aí a nossa entrevista, né? Pegando ainda um pouco mais sobre a questão do governo, né, do PT, né? Nós, tanto do nós, quer dizer, o movimento é liderado, né, basicamente aí pelo PT e pelo PCdoB através da UJS, né? Ambos apoiadores aí do governo, né? Que é o governo que não tem interesse aí de revogar a reforma do ensino médio. Como que fica aí para essas direções, né? Porque ou elas vão ficar pro lado do estudante ou elas vão ficar do lado do governo que não quer revogar, né? E aí, como que fica aí essa situação? Bom, eu vou pegar a partir da experiência que tivemos aqui, estamos tendo, né, aqui em São José dos Campos, da formação da mobilização, né, e para poder talvez entender como é que seria exatamente essa, vamos dizer assim, essa oposição, né, de fato, uma oposição à esquerda para revogar, a fim de revogar o novo ensino médio. Por exemplo, aqui até então não estava sendo pensada uma mobilização que estivesse em conluio com a mobilização nacional do novo ensino médio, né? Houve o primeiro ato no dia 15 de fevereiro, se eu não me engano. Não, desculpa, 15 de março, foi dia 15 de março, que foi o primeiro ato. E aqui em São José dos Campos, no caso, aconteceu dia 18. Só que até então, até ali próximo do dia 15, não havia nenhuma conversa sobre isso. Necessariamente, assim, um debate público, ninguém das ruas fazendo esse debate de forma qualificada. Percebendo isso, o que nós, como comunistas, fomos fazer, né? A gente foi perceber, primeiro, o porquê que isso não estava acontecendo e por que a gente não pode puxar, né, uma coisa dessa. Então, o que aconteceu, né? A gente percebeu, primeiro, a estrutura de grêmios aqui daqui de Joseense, basicamente, é uma estrutura, estava completamente parada. Assim, os grêmios não estavam operando como deveriam ser os grêmios, né? Então, tipo assim, os grêmios estavam funcionando para poder fazer festa, para poder matar a aula, não estava servindo necessariamente como um instrumento de luta, né? Esse era o ponto principal. Ou estavam sendo uma coisa muito patronal, tipo assim, a diretoria, o grêmio quer fazer alguma coisa, tem que passar primeiro pelo crivo da diretoria, e não pelo crivo estudantil. Né? E não passando dessa forma, inverte a situação, né? A coisa fica de cima para baixo. Né? E essa é a situação que a gente está querendo colocar aqui do contrário. A gente precisa de grêmios, né? Primeiramente, o Grêmio Estudantil ele tem que ser uma coisa que tem que mobilizar toda a comunidade escolar em torno dessas pautas, né? Em torno das pautas que vem de baixo, né? Vamos dizer assim, estudantis, né? E esse era o ponto principal da coisa. Então a gente passou aí para vários cantos da cidade. A gente foi lá para o fundão na Zona Sul, foi para a Zona Leste, chegou aí para a Zona Norte algumas vezes também. Enfim, comunistas que estavam em todos os cantos, né, basicamente aqui, foram cada um para um ponto aqui, necessariamente puxar esse diálogo. Então a gente chegou, por exemplo, logo depois que houve o caso do gás lacrimogêneo lá no Chico Triste, a gente esteve lá, ligado? Começando com pessoas que estavam lá no Grêmio. Essas pessoas não são organizadas em partido nem nada, muitas vezes. Ou estão buscando agora, entendeu? Mas assim, a questão não é essa, né? A questão é que essa galera que estava lá, muitas vezes não estava orientada necessariamente com uma forma de saber o que pode fazer. Porque, por exemplo, lá no caso lá, o que o Grêmio denuncia é que haviam 12 estudantes que foram parar no hospital. A diretoria diz que foi 5, para tentar abafar o caso, para tentar não trazer o ponto. E outra coisa, né? Além desse
dessa forma que tentaram abafar, não houve condição nenhuma para acontecer aula naquele dia, né, obviamente, e a diretoria mandou prosseguir as aulas da mesma forma, como se estivesse numa situação normal, né? Então, essa situação que a gente coloca aqui deflagra um pouco, primeiro, como que está a situação escolar em São José dos Campos, porque a gente percebe situações não iguais, obviamente, mas situações similares de discriminação racial, de assédio sexual sendo acobertadas por diretorias, né? Diretorias que são indicadas, né, da categoria aqui do estado de São Paulo, né? E aí, a partir disso, né, indicados pela categoria, não, desculpa, indicados pelo secretário de Educação aqui do estado de São Paulo, né, atualmente Renato Feder, né? Enfim, a partir disso, né, o que a gente percebe da coisa, né? E aí esses grêmios, né, enfim, aí entra o ponto dos grêmios, né? É que tem essas diretorias que fazem essas arbitrariedades, né, e, enfim, atuam dessa forma extremamente subjetiva da coisa, e os grêmios, enfim, não estão não estão se contrapondo a isso, entendeu? E é esse ponto que trouxe para nós o ponto principal da coisa. A gente precisa, primeiro, conhecer esses grêmios e trazer essa disputa e trazer esse debate fervorosamente para lá. A gente, semana passada, rolou várias rodas de conversa ao redor de São José dos Campos, ou na Zona Leste, foi na Zona Norte. A Zona Sul ainda falhou, mas ainda tende a ter, sim, já que, obviamente, é um local que tem várias escolas muito grandes aqui de São José dos Campos. Rolou no centro também, na Afonso Pena. Antes disso, a gente já tinha feito várias panfletagens sobre isso, para puxar o ato, no caso. Rolaram várias panfletagens, rolou muita discussão, trocamos muita ideia com muita gente de São José dos Campos, professores, pais, mães e os próprios estudantes, né? E nisso a gente conseguiu construir um espaço para que se haja um ato. Enfim, puxamos primeiro uma assembleia, essa assembleia a gente foi lá e defendeu a construção de um ato em São José dos Campos, né? Havia uma certa defesa de que a gente talvez fosse para São Paulo. Isso que a gente entende. A gente tem espaço para fazer isso em São José dos Campos, e foi isso que a gente fez. Obviamente, foi uma coisa um pouco mais simbólica. Então, a gente foi, por exemplo, na diretoria de ensino. Lá estava fechado, obviamente, mas a questão era simbólica, porque a gente queria demarcar na semana que estava acontecendo a mobilização nacional, né? Então, qual que é o ponto da coisa, né? Enfim, eu tô contando toda essa história por quê, né? Qual que é a questão, né? A nossa questão é que a gente não quer negociar lá em cima para ver se vai ter um ato. A gente foi para a rua e foi conversar com quem estava interessado. Era isso. A gente foi conversar com quem estava interessado, quem estava querendo. Você não gosta do novo ensino médio? Não gosto. Bora pra rua? Bora. Tá aqui, ó. Dia tal, horário tal, seja ali. É isso, entendeu? No fim das contas, é isso. Ou, no nosso caso, primeiro, a gente ainda deu um passo para trás nesse sentido, que a gente falou o quê? Você quer ir pra rua contra o novo ensino médio? Quero. Então, aqui, ó, a Assembleia Estudantil, bora decidir lá que dia que vai ser, que horário que vai ser. E foi lá, a gente fez uma defesa, a galera apresentou seus pontos, e no final das coisas a gente chegou na conclusão. Ato no dia 18 na diretoria de ensino. Foi lá que foi determinado. Não foi um conluio de forças, não foi uma reunião fechada. Foi ali, aberto. A gente chegou a fazer uma reunião, inclusive presencial, lá na Afonso Pena, teve uma presença de alguma galera lá, que primeiramente rolou um debate mais acima do que deveria ser feito em São José dos Campos, se São José dos Campos tinha esse espaço, como que a gente pode atingir mais escolas, né? Como que a gente pode puxar mais estudantes para isso, mais professores. Depois a gente foi fazer uma assembleia virtual que a gente podia atender todo mundo e aí sim determinar, fazer o encaminhamento necessário, que era o ato. Né? E agora a gente está tendo um novo momento que a gente está entendendo que é o quê? Que o primeiro ato foi interessante, foi importante, mas para a gente querer fazer uma agenda de lutas, de fato, daqui, a gente precisa da organização e reorganização do movimento secundarista de São José dos Campos, que até então estava morto. Era isso que estava acontecendo. Até então ninguém estava chamando secundaristas para isso, e agora a gente tem. A gente quer chamar os secundaristas, é isso que a gente quer fazer. E por isso que a gente entende que para isso precisa de um conluio, né? Muitos grêmios, por exemplo, não ficaram sabendo, por exemplo, que ia rolar um ato. Obviamente, a gente não tem braços em todo lugar, mas a gente precisa chegar nesses lugares. E é para isso que a gente precisa construir mais. Então, a construção tem que ser de baixo para cima, porque é assim que vai acontecer. Né? Tem uma parte importante, de fato, por exemplo, da UBS chamando uma mobilização nacional. Tem uma parte importante da UBS está chamando isso assim. Mas, assim, primeiro ponto. Estudantes de São José dos Campos, ninguém vai para São Paulo. Esse é o primeiro ponto. Ninguém no sentido, tipo assim, talvez 0,1%, a exceção que confirma a regra. Beleza, essa galera vai. Mas a maioria não vai. Esse é o ponto principal da coisa, entendeu? A maioria não vai lá para São Paulo para ir compor lá na Paulista, porque o ponto principal é que as pessoas moram aqui.
Esse que é o ponto. As pessoas estão participando do novo ensino médio aqui, é aqui que a gente tem que começar a luta. São José dos Campos ela faz parte dessa luta, né? Óbvio, São José dos Campos sozinha não vai, né, derrotar, não vai revogar o novo ensino médio, sozinha não vai, mas São José dos Campos não está sozinha, não é só São José dos Campos que está aplicado o novo ensino médio. Esse que é o ponto principal da coisa. A gente faz parte de todo o negócio. Agora tem que ter aqui em São José dos Campos, tem que ter em Caçapava, tem que ter em Jacareí, tem que todas as cidades aqui do interior de São Paulo tem que ter também. Esse que é o ponto principal da coisa. E é isso que a gente defende, entendeu? Não adianta a gente ficar só numa negociação assim, beleza, né? Respeito a militância aí, a militância da UJS, do PCdoB, enfim, nessa decisão aí de compor a base do governo, enfim. Mas a nossa decisão de querer lutar contra o novo ensino médio não é uma discussão com eles, é uma discussão com toda a base, secundarista. E com toda a comunidade escolar que compõe aí o ensino médio, que está sofrendo nas mãos do novo ensino médio. E que a gente precisa da sociedade como um todo nisso, né? Enfim, é isso aí. Certo. E, Cauã, além dessas ações que vocês estão tendo aqui em São José, o que mais a UJC está fazendo aí, aportando para essa luta? Bom, a gente entende que, primeiro, não tem só a questão secundarista, né? Ou seja, não adianta a gente só ficar puxando só com estudantes, né? Então, por exemplo, a gente tem a questão dos professores também. Aí a célula do PCB está sendo fundamental na atuação deles conosco, né? Porque justamente aproxima isso, porque é uma luta também sindical, né? Assim, uma greve, uma greve da educação, né? Por exemplo, se faz extremamente importante nesse momento. É o que está começando a ser aventado, é o que tem que acontecer. Uma greve para poder interromper esse fluxo, né? Para mostrar quem manda, né? No fim das contas. Então tem que ter os estudantes na rua também, e tem que ter professores na rua também, né? Enfim, tem os professores na rua também, beleza. Mas quem tá a par disso também? Pais e mães. Eles estão mandando os filhos para a escola, né? Os filhos e filhas para a escola. Enfim, eles têm que estar a par do que está acontecendo. E o que está acontecendo é que a educação não está acontecendo. A educação não está acontecendo. Esse é o ponto final das coisas. Quem tem quem tem grana consegue ter uma escola boa, e no fim das contas, se você não consegue ter uma escola boa, ou você ajoelha para conseguir uma bolsa, ou é isso. Ou fica fadado a uma escola que não existe. Então a gente entende que o quê, né? Precisa ter toda a comunidade escolar. Então, qual outro ponto, por exemplo? Universidade. Né? Por quê? Porque tem muitos universitários, por exemplo, a gente tem gente do ensino de história, por exemplo, né, da Univap, por exemplo, que a gente sabe que faz estágio na escola estadual aqui, na escola estadual dando aula para o ensino médio. E aí, essas pessoas estão diretamente afetadas por isso. Não só afetadas, mas como estão participando agora, entendeu? Então, tipo assim, elas também têm que ser chamadas. Então, também faz parte de uma luta universitária, entendeu? Tá em conluio também. Ou seja, o movimento universitário também está ligado nesse movimento secundarista. Então, percebe, é um movimento que integra todo tipo de frente, né? Frente trabalhadora, porque temos estudantes que estão trabalhando, esse é um ponto principal. Muitos estudantes, inclusive, que estavam trabalhando durante o dia, por exemplo, ficaram numa opção assim que não existe. Eles trabalhavam, obviamente, estavam trabalhando, né? Porque não tinham condições, né? Tinha que bancar as contas de casa, basicamente. E muitas escolas, o que a gente recebeu, inclusive, de denúncia, foi que muitas escolas não tinham vagas de noite e jogaram essas pessoas automaticamente de manhã, sem nenhuma discussão, nenhum aviso prévio. O que essa pessoa fez? Invadiu a escola. Não vai mais para aula. É isso, entendeu? E assim, eu tô dando um relato, obviamente, pode ser uma pessoa, né? Mas claramente não é uma pessoa só, né? Se isso tá acontecendo de forma arbitrária, né? A gente que queria cursar o itinerário de humanas, está sendo jogada para exatas, ou o contrário, gente de exatas para humanas, por que não pode acontecer também com quem tá trabalhando que queria estar estudando de noite e agora vai ter que sair da escola porque só teria vaga de manhã, né? Então percebe-se o quê? Uma questão da coisa aqui, enfim, da organização desse movimento, né? De que a gente precisa integrar toda essa luta, né? Então, a gente está, obviamente, que além da questão escolar, a gente também está movimentando a universidade também, né? A gente tem ali muita gente, vamos dizer assim, que está interessada, né? A gente tem, centros acadêmicos de história, centros acadêmicos de psicologia da Univap, que estão muito a par desse assunto.
as turmas de psicologia, as turmas de história da Unip também. Então, enfim, temos várias turmas, né, vamos dizer assim, que tem uma ligação com relação à docência, né, porque fazem licenciatura. Acho que letras na Unip também, se não me engano, acho que tem um certo conversa nesse sentido também conosco. E fora isso também, quem já está dando aula, né? Então a gente tem também, obviamente, essa conversa com professores também, e principalmente com relação junto ao PCB, a gente tem essa conexão. E aí, nisso, a gente tem que puxar a luta também, entendeu? Então tem que ser, vamos dizer assim, olhos em várias frentes, né? Olhos em várias frentes, braços em todos os lugares, né? Então, enfim, é uma questão muito mais difícil do que parece, que a gente tem que estar em todo lugar ao mesmo tempo a gente precisa trazer todas as pessoas para a luta. Então, essa dialética, essa contradição aí faz-se necessária nesse momento. Perfeito, Cauã. Para a gente finalizar aqui a nossa discussão, né? Falar de um caso triste que aconteceu essa semana da morte da professora Elizabeth, que foi esfaqueada aí por um aluno, né? Você consegue fazer algum tipo de relação com essa questão, né, triste que aconteceu e a questão aí da reforma do ensino médio? É possível fazer algum tipo de relação? Sim, eu considero que é necessária, inclusive, perceber qual que é a relação dessas questões, né? Inclusive, isso está relacionado a todas as questões que a gente falou anteriormente, que a primeiro momento parece que não estão ligadas diretamente ao novo ensino médio, que é o quê? A gente falou da discriminação racial, do assédio, enfim, até do garoto, não sei se foi um garoto ou uma garota, enfim, que soltou gás lacrimogêneo lá no Chico Triste, entendeu? Então, tipo assim, todas essas relações também estão ligadas ao que é o novo ensino médio, porque, primeiro, é um ensino integral no sistema educacional que está com a infraestrutura muito baixa, muito porca, né? Então, e essa infraestrutura afeta todas as questões. Então, tipo assim, não tem, vamos dizer assim, os próprios professores, né, estão fazendo cargas horárias muito altas, com salas de aula cada vez mais lotadas. Isso já cria um pequeno problema, né? Porque o professor em si, com carga horária muito alta, já vai estar extremamente cansado para poder dar aula. E fora isso, com uma sala de aula muito lotada, fica muito difícil de cuidar disso tudo, né? Fica muito difícil de fazer essa gerência toda. Então o professor ele vira uma espécie de segundo pai ou segunda mãe, vamos dizer assim, nessa questão, e tem que ficar mais cuidando desses estudantes do que de fato dando a sua aula, né? Isso cria esse tipo de problema. Por quê? Porque, vamos dizer assim, você pega um estudante que está com essa tendência, né? Ele não consegue ter o acompanhamento pedagógico necessário nesse momento. Né? Esse é o detalhe da coisa, né? Então, tipo assim, um estudante que está ali se firmando dentro de um movimento de extrema-direita, talvez, ou como é o caso lá, por exemplo, o estudante lá, ele atacou, não só esfaqueou uma professora, mas além disso, uma professora negra. Né? Ainda tem esse detalhe importante dessa questão. E ainda teve as respostas extremamente horrorosas, né, do secretário da Educação, falando que ela já podia estar aposentada, né? Tipo assim, completamente descabido. E, enfim, então tem uma relação também de racismo e às vezes pode ter uma relação com essa questão da extrema-direita, como a gente já havia falado. E dentro da questão do novo ensino médio, óbvio que isso tem uma relação. Com o ensino integral ainda da coisa, né, o estudante ainda fica o dia inteiro na escola. Então, tipo assim, para poder rolar esse tipo de artimanha, vamos dizer assim, esse tipo de violência, né, que a princípio parece gratuita, né, tipo assim, mas quando você olha estruturalmente, quando você olha universalmente, né, quando você olha o amplo digamos, a possibilidade ampla da coisa, você percebe que não é absurdo. Não é, o que você percebe é que isso daí, a tendência é continuar acontecendo coisas tão terríveis quanto. Então, casos de, como a gente já falou aqui, casos aqui de São José dos Campos de discriminação racial, casos de assédio sexual acontecendo dentro das escolas e não sendo denunciados da forma como deveriam estar sendo, tendem a continuar e tendem a crescer. Ainda mais porque essas denúncias não estão indo para frente. Já começa esse primeiro ponto, né? Mas dentro da questão do novo ensino médio, sim, tem uma relação. É claro, assim, obviamente que não é uma relação direta, não tem a ver com exatamente o que está sendo estudado, mas é uma relação ali justamente com relação à estrutura dele. E é por isso que a gente coloca da revogação, porque a estrutura em si já está errada. A estrutura em si falha desde o princípio. Ou, enfim, ela é falha para nós, né? Para a burguesia que quis botar isso daí, ela não é falha, ela faz parte do projeto deles. Então é isso aí, pessoal. Né? Estamos encerrando aqui essa primeira série aqui para debater essa questão da reforma do ensino médio.
É, as organizações que não estiveram aqui hoje, certamente eu pretendo aí pegar um dia para poder organizar uma nova rodada aí de lives, né? Inclusive para poder escutar a posição de cada um. Mas, né, hoje foi essa que foi a última. Então quero aqui agradecer ao Cauã, né, da UJC por ter participado aí desse debate, né? Gostei aí das suas considerações e passo a bola aí novamente para ele para fazer as considerações finais. Bom, muito obrigado aí, eu gostei muito de participar dessa entrevista, dessa posição, enfim, dos e das comunistas que estão construindo esse movimento pela revogação do novo ensino médio, enfim, pela revogação de todas as contrarreformas que vem desde o governo Temer. E, bom, eu encerro por aqui falando primeiro, convidando todo mundo a participar dessa movimentação aí, perceber o negócio, cola junto, a gente tem o nosso grupo de organização também, feito pelo WhatsApp também, então tem esse ponto também que você está aberto para qualquer pessoa participar, de qualquer organização. E a gente vai fazer esse debate, a gente vai travar esse debate, a gente vai trazer a nossa linha sempre ali de defender que esse seja um movimento sempre construído por estudantes, por professores, pela comunidade escolar. Né? A gente está ali atuando sempre em apoio a isso. Enfim, é isso daí. Muito obrigado aí, camarada. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao Cauã, também agradecendo a você que está nos acompanhando. Peço aí, né, que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Se inscreva aí, curta, compartilhe, comente esta entrevista, as outras também programas, né, matérias que nós produzimos. Também curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e no TikTok, Podcast Mesa de Debates. E, né, quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-02800. Nós somos uma mídia independente, né? E então a gente precisa aí, né, ter independência financeira. Então contribua aqui com o nosso Pix e quem puder entra aí no Padrim, www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. O Padrim é outra plataforma aí de financiamento que você pode aí ajudar a continuidade do canal. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado a todos e fui.